A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Vamos ler uma palavra que está no livro de 1 João, no capítulo 4, do versículo 2 em diante, diz assim: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Eu quero pegar essas últimas palavras. O espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo. Sempre a Bíblia é a nossa direção e sempre Jesus será o nosso modelo. Então, se a palavra de Deus diz, é porque assim é. Nosso coração tem que estar sempre voltado quando a gente ouve uma palavra, ver se realmente aquilo testifica com a vontade do Senhor, se realmente está escrito. Nós não devemos dar crédito a qualquer espírito, é o que nós lemos nessa palavra. Então, quando nós ouvimos uma pregação, nós temos que levar ao Senhor em oração, buscar a sua palavra para que nós não sejamos enganados pelas pregações ou por alguma coisa que até mesmo o inimigo distorce e entra no nosso coração. Não estou falando que o pregador está errado, mas muitas vezes nós permitimos que o inimigo distorça a palavra e aquilo que nós estamos ouvindo não é a realidade daquilo que Deus quer estabelecer no nosso coração, e aquilo vem nos enganando, vem nos seduzindo. Por que que o Senhor nos deixa esse aviso? Porque o espírito do anticristo presentemente já está no mundo. Porque quando a gente fala do anticristo, a gente acha que será uma pessoa. Sim, será uma pessoa. Mas a Bíblia diz, em 1 João 4, no versículo 3, que ele já está no mundo, o espírito do anticristo. E esse espírito, ele está impregnado em vários segmentos. Na economia, na educação, no sistema, nas redes sociais. E ele se infiltra de uma maneira muito sorrateira, do qual muitas vezes a própria Bíblia diz que o espírito do anticristo vai enganar, se possível, os próprios eleitos. Então nós precisamos muito ter comunhão com Deus e conhecer o Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus que vai nos dar o discernimento para que a gente saiba o que é a ação do anticristo. Não há em nós condições de discernir por nossa conta. Não adianta nós fazermos um discurso de que nós não queremos o anticristo. Se nós sairmos na rua e perguntarmos para uma pessoa se ela pertence ao anticristo, obviamente ela vai dizer que não. Isso é muito simples. Até mesmo a pessoa que não conhece a palavra, ela aceita Cristo. Ela reconhece que Jesus é filho de Deus, é santo. Mas a questão do espírito do anticristo, Deus nos alerta e tem nos alertado nesses últimos tempos, e eu tenho buscado muito. Por que o Senhor me leva a gravar e dizer que nós temos que buscar comunhão com Deus? Esses dias Deus usou um vaso para testificar de que é momento sim de buscar comunhão com Deus, porque o anticristo está movendo. E a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz. Então, nós temos que buscar comunhão com Deus para que nós não sejamos enganados por esses espíritos, ainda que nós estejamos dizendo que nós cremos em Cristo e seguimos Cristo. Porque a Bíblia diz que ele vai enganar, se possível, os próprios eleitos. Se possível, ou seja, nós, como eleitos, como chamados, servos do Senhor, em nome de Jesus, temos que buscar intimidade com Deus para que essa possibilidade não exista na nossa vida. Deus quer nos salvar, isso tem que ficar muito claro. Deus nos ama, tem o melhor para nós e quer nos livrar desse espírito. Mas nós precisamos estar sempre em comunhão com Deus para que esses espíritos não entrem sorrateiramente nas nossas vidas
e nos afastem da presença de Deus de uma maneira muito sutil, da qual a gente não consegue discernir. Então, a gente precisa estar sempre permitindo que o Senhor sonde os nossos corações, e a gente precisa muito buscar comunhão com Deus e intimidade com Deus. Porque não adianta nós somente dizer, nós temos que ter realidade, ter o caráter de Cristo, ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, conhecer Deus. Nos últimos vídeos, né, eu trouxe muito esse assunto, que nós precisamos muito conhecer Deus, conhecer o caráter de Deus, para que a gente não seja enganado. E em 2 Timóteo, no capítulo 3, esta palavra ela é muito nítida para esses tempos que nós estamos. Porque diz assim no versículo 1: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Eu creio que estamos nesses últimos dias, porque os tempos são difíceis. E no versículo 2 diz assim: Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Então, é um espírito que ele vem maquiado, porque ele diz, tendo forma de piedade. Então, quer dizer, vai nos parecer que é algo bom, vai nos se apresentar como algo que vai trazer algum benefício. Mas olha, né, ele é generoso, ele é bondoso, mas para que a gente não caia nesses enganos, nesses engodos do inimigo, somente a comunhão e a intimidade com Deus. Por isso, toda a palavra, toda a pregação que a gente ouve, a gente deve orar sobre ela. Eu compartilhei isso em outros vídeos também, para que o Senhor processe essa verdade no nosso coração e o caráter de Cristo esteja sendo forjado. Porque Cristo é o nosso modelo sempre, é Cristo que nós temos que servir, é Cristo que nós temos que seguir, e é Ele que nos dá o livramento. E essas listas que Deus traz de como será o caráter dos homens dos últimos tempos, nós precisamos ver se nós não estamos encaixados em algumas dessas circunstâncias. Se nós não somos egoístas, avarentos, arrogantes. Em algumas áreas, às vezes, nós somos. Então, nós temos que sempre permitir, Senhor, se há alguma dessas questões dentro de mim, me mostra para que eu não caia nessas ciladas do inimigo. Porque, repito, não adianta nós dizer que nós não seguimos o anticristo se dentro de nós há avareza, há egoísmo. Nós temos que estar levando isso sempre em oração diante de Deus. Por quê? Porque se esses espíritos eles estão dentro de nós, a soberba, o orgulho, a arrogância, né, as blasfêmias, as palavras que não edificam, essas coisas negativas, se elas ainda nos dominam, nós podemos ser enganados pelos espíritos que vêm nos seduzindo para nos levar a seguir o anticristo. O Senhor está sempre de braços abertos, pronto para nos salvar e nos livrar desses caminhos. Isso tem que ficar muito nítido no nosso coração, não é para nós termos medo, não. Essa mensagem que o Senhor quer nos trazer hoje é para que a gente busque a presença de Deus e esteja fazendo uma vistoria junto com Ele. Senhor, me mostra se eu sou assim. Pode até dizer, Senhor, eu acho que não, eu ouvi uma pregação, mas eu estou achando que eu não tenho nada disso dentro de mim. Não tem problema. A gente pode ser bem sincero com Deus. Mas, Senhor, se há atitudes de egoísmo, se há avareza no meu coração, né? Se há alguma coisa que não é tua, que pode me enganar, que pode fazer eu me afastar de ti, por favor, Senhor, me livra, me mostra, para que haja confissão, para que nós, aliados ao Senhor, estejamos nos desvencilhando desses espíritos, porque a nossa salvação, ela é diária. Essas pregações, essas ministrações que a gente ouve, a gente parece que elas são para tempos que virão. Não, ela é para hoje. A minha salvação é hoje. Então, eu tenho que buscar a presença de Deus hoje para que o Senhor restaure e me livre hoje.
As trevas, elas trabalham muito ardilosamente pelas entrelinhas das coisas do mundo que nós não estamos discernindo e nos seduzem, e a gente vai sendo engodado, sendo enredado, sendo seduzido. Mas o Senhor é poderoso para nos livrar e nos salvar, uma vez nós nos dispondo a estar buscando sua face e a sua presença. Isso tem que ficar muito claro. Se nós buscar o Senhor, ele se revela. Vocês se achegarão a mim, e eu me achegarei a vós outros. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não nos despreza de maneira nenhuma. Mas o que nós precisamos é permitir que o seu Espírito mostre se há dentro de nós algum caminho mau, como diz o Salmo 139. E é isso que nós temos que constantemente permitir que o Senhor esteja endireitando as nossas veredas, abrindo os nossos olhos e nos levando à intimidade com Ele. Salmo 139, versículo 23 e 24 diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, quem vai ver se nós temos caminhos maus dentro de nós é o Senhor. E Ele só nos mostra se nós abrir o nosso coração e buscá-lo de todo o coração, para que Ele endireite os nossos caminhos, as nossas veredas, nos mostre a sua salvação e nos dê o livramento que Ele quer trazer a todos, porque é da vontade do Senhor que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da sua verdade. Esta é a vontade do Senhor, nos livrar desses espíritos, nos livrar dessas mentiras das trevas e nos levar a uma vida de comunhão, de intimidade, de conhecê-lo e andar segundo a sua vontade. Que o Senhor venha nos iluminar, provar o nosso coração, ver se em nós existem caminhos maus. Exponha para que haja arrependimento, para que haja confissão, para que haja colaboração da nossa parte e Ele nos mostre o seu caminho eterno, o seu caminho maravilhoso que Ele tem para todos nós. Amém? Te inscreve no canal. Comenta, curte, compartilha essa mensagem para que mais vidas recebam a iluminação do Senhor, recebam a bênção do Senhor sobre a sua vida, porque Deus quer salvar a todos, libertar a todos, restaurar a todos. Esse é o desejo dele. E que nós tenhamos sempre um coração disposto a buscar a sua face, conhecê-lo, para que ele livre a todos nós, nos mostrando o caminho maravilhoso de salvação que ele tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.